Olá, crianças do 8º ano, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos iniciar aí o nosso módulo 4. E neste módulo, nós temos no primeiro capítulo uma revisão de um conteúdo que vocês viram no 7º ano, que é muito importante, que é a regra de 3. Peço para que vocês se atentem bastante e não saiam das nossas aulas sem dúvidas. Porque regra de 3 é um conteúdo que daqui pra frente vocês verão em matemática, em física, em química, em biologia e provavelmente até em outras matérias. Então vamos começar com um exemplo. Eu sei que 1 quilograma de fruta, uma fruta qualquer, consegue fazer 53 litros de suco. Aí eu pergunto: quantos quilogramas de fruta eu preciso para fazer 20 litros de suco? Então agora eu faço uma comparação. Olha aqui, ó. 1 quilograma, tracinho, 53 litros. Porque é 1 quilograma que faz 53 litros. Eu quero saber quantos quilogramas, então X quilogramas, o que eu quero descobrir, fazem 20 litros, tracinho 20 litros. Percebam que eu preciso deixar quilograma em cima de quilograma e litro em cima de litro. Se eu não tiver exatamente a mesma unidade em cima e embaixo, nos ambos lados, isso vai dar errado. Então, quilograma em cima de quilograma, litro em cima de litro. Montei a minha regra de 3, eu vou multiplicar em cruz, vou multiplicar em x. Então aqui, ó, x vezes, então aqui, ó, qual que ele tá ligado? X vezes 53, 53x. 1 vezes 20 é 20, né? 20 vezes 1 é 20. Muito bem. Quero descobrir o valor de x. O 53 vai passar dividindo. Então, o x é igual a 20 dividido por 53. Fazendo essa divisão, vai dar 0,377. Então, eu sei que, olha aqui em vermelho a minha resposta. Para fazer 20 litros de suco, são necessários 0,377 quilogramas de fruta. Então a regra de 3 ela é muito importante porque eu tenho 3 informações e ela me possibilita descobrir a quarta, a que está faltando. Mas vamos entender primeiro da onde vem a regra de 3. Vocês viram ano passado que a regra de 3 vem de algo chamado proporcionalidade. Então, eu preciso ter grandezas proporcionais. E o que são grandezas proporcionais? São duas grandezas que estão interligadas. Alterar uma delas resulta na mudança da outra. Então, no exemplo que eu dei, fruta, quantidade de fruta, quantidade de suco. Se eu mexo na quantidade de fruta, mexe a quantidade de suco. Se eu mexo na quantidade de suco, mexe na quantidade de fruta. É impossível eu mexer em uma sem mexer na outra. E eu tenho 2 tipos de grandezas proporcionais: as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Eu já adianto para vocês que 99,99998% das vezes vocês vão trabalhar com grandezas diretamente proporcionais. Como assim? Fruta e suco. O exemplo que eu dei. Se eu aumento a fruta aqui em laranja, o suco, ó, o laranja, aumenta. Se eu diminuo a fruta em verde, o suco, ó, vai diminuir. Tá vendo o verdinho? Então, grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Geralmente, é este tipo de grandezas que serão trabalhadas. Mas, de vez em quando, vão ser trabalhadas as grandezas inversamente proporcionais.
O cálculo vai mudar um pouquinho, mas eu já explico como é que vai ficar. Vamos dar um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Uma delas vai ser a velocidade de produção do suco. O quão rápido ou quão devagar eu estou fazendo o suco. O outro vai ser o tempo de produção do suco. Então, quanto tempo que eu gasto para produzir todo o suco. Então, quanto mais rápido eu fizer, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo que eu gasto. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Quanto menor o tempo, quanto menor a velocidade que eu estou fazendo, mais tempo eu preciso para fazer o suco. Então, diminui a velocidade, aumenta o tempo que eu preciso para fazer todo o suco. Então, grandezas inversamente proporcionais vão acontecer quando uma aumenta, a outra diminui. Tudo bem? Bom, vamos agora fazer exemplos e nos exemplos explicar algumas coisas. Quero começar com vocês discutindo o exercício 3 da página 7. Então eu vou ler primeiro o exercício para a gente resolver. Em cada item, realize o cálculo necessário e determine o valor de x. Então, na letra A, ele dá uma tabelinha com grandezas diretamente proporcionais. De um lado, eu tenho a quantidade de combustível, do outro, eu tenho o preço que eu tenho que pagar. Então, eu vou num posto de gasolina, quanto mais combustível eu ponho, mais eu pago. Quanto menos eu pago, menos combustível eu ponho. Percebam que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, é diretamente proporcional. Montei a minha conta, multiplico em cruz. 120 vezes, ó o caminho da cruzinha, vezes o x. 120 vezes x é igual a 80 vezes 360. Montei a minha conta, virou uma equação de primeiro grau. Agora é só fazer o cálculo. Vou começar fazendo 80 vezes 360. Então, aqui fica 120x igual a 28.800. Se o 120 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, x é igual a 28.800 dividido por 120. Fazendo essa divisão, eu chego em R$240. Então, percebam, quando eu comprava 120 litros, eu pagava 360. Quando eu comprar 80 litros, eu vou pagar R$240. Mas e quando for inversamente proporcional? O que vai mudar? Vou mostrar agora. Na letra B deste mesmo exercício, ele fala sobre as grandezas inversamente proporcionais. Aonde de um lado eu tenho a quantidade de operários que fazem uma obra, do outro a quantidade de dias necessários para que termine a obra. Percebam que quanto mais operários eu ponho para trabalhar, menor é o tempo de obra. Quanto menos operários, maior é o tempo de obra. Então aqui é uma regra de 3 de grandezas inversamente proporcionais. Raríssimas vezes isso vai acontecer, mas quando acontecer, a multiplicação ela não vai ser em x, ela vai ser em linha reta. Então, ó, x vezes 250, tá aqui, 175 vezes 1.200. Então, vou deixar aqui o 250x e vou fazer a conta 175 vezes 1.200, que vai dar 210.000. X é igual, 250 tá multiplicando, vai passar dividindo. 210.000 dividido
por 250. Posso até cortar o zero aqui, ó, para ficar mais fácil. Vai ficar 21.000 dividido por 25. Então, o x é igual a 840. Então, gente, o que eu consigo concluir disso? Quando eu tenho 175 operários, o tempo de obra é 1.200 dias. Se eu quiser fazer a obra em 250 dias, eu preciso colocar 840 operários trabalhando. Uma regra de 3 inversamente proporcional. Raríssimas vezes vai ver, mas quando aparecer, vocês já sabem como fazer. Vamos fazer mais um exemplo, o exercício 8 da página 9. Então, ali abram na página 9 que eu vou ler o exercício 8. Certo relógio defeituoso atrasa 14 minutos em um período de 3 horas. Em um dia, quantas horas e minutos esse relógio atrasa? Então, montei aqui, ó, a minha regra de 3. A cada 3 horas, ele vai atrasar 14 minutos. Em um dia, ele vai atrasar X. Vou descobrir esse X. Só que lembra que eu falei, ó, tem que ser horas em cima de horas e minutos em cima de minutos? Eu não posso colocar dia embaixo de hora. Então, no lugar de um dia, eu coloquei 24 horas. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais horas, maior o atraso. Então, é só multiplicar em cruz. 3 vezes x é igual a 24 vezes 14. Vou fazer a conta. 24 vezes 14 dá 336. Se o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a 333 dividido por 3, que dá 112 minutos. Como eu sei que vai dar em minutos? Olha aqui, o x não estava aqui, ó, minutos. Então, o x, quando eu descobrir ele vai dar em minutos. Só que o exercício pede para que eu fale quantas horas e quantos minutos. Então, eu vou transformar 112 minutos em 1 hora e 52 minutos. Então, eu sei que quando se passar um dia, esse relógio já atrasou 1 hora e 52 minutos. Gente, agora é praticar. Para a próxima aula, eu quero feitas as páginas 6, 7 e 8, com todas essas anotações no caderno, todos os exemplos resolvidos e dúvidas para eu tirar. Um grande beijo no coração, bom descanso, bons estudos e tchau, tchau!